Bom, muito bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de dar início a esse seminário, que é um seminário de pesquisa em Direito Internacional Privado, um seminário que foi pensado para que jovens doutores, jovens mestres, mestrandos e doutorandos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do seu programa de pós-graduação, pudessem apresentar as suas pesquisas, né, dando, portanto, publicidade àquilo que tem sido discutido, pensado e trabalhado no âmbito do programa de pós-graduação, e para fazer com que isso funcione, eu conto com o auxílio não só dos meus orientandos e das minhas orientandas, como também de uma equipe técnica que foi fornecida pelo escritório Libroc Camargo, advogados, a quem ficam registrados os meus agradecimentos pelo auxílio técnico, e também uma gama de amigos e amigas que aceitaram deixar por hora as suas atividades e participar como mediadores dos diversos painéis. Na manhã de hoje, tarde em Portugal, eu posso contar com a presença da minha querida amiga, professora Dulce Lopes, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Nós que somos colegas de mestrado naquela universidade, partilhamos também o mesmo orientador e, portanto, temos uma relação de bastante proximidade, e eu posso dizer que é uma querida amiga, a quem ficam registrados desde logo os meus agradecimentos por ter aceito participar como mediadora desse painel. A dinâmica será sempre a mesma. Nós vamos ter as apresentações dos painelistas por cerca de 15 minutos. Depois, o mediador ou a mediadora farão perguntas que entendam pertinentes ou comentários a respeito da pesquisa de cada um dos painelistas. E, por fim, aqueles que tiverem interesse em elaborar questões poderão fazê-lo pelo chat e essas perguntas serão encaminhadas oportunamente aos painelistas, mesmo aquelas que não vão ter tempo hábil para resposta, e eventualmente eles poderão responder. A intenção é também de permitir aos candidatos ao mestrado e ao doutorado na Faculdade de Direito da USP, que pensem os seus próprios temas de pesquisa a partir daquilo que vem sendo discutido, daquilo que vem sendo pesquisado, daquilo que vem sendo trabalhado pelos atuais e antigos mestrandos e doutorandos. Não vou falar mais muito, só queria mesmo agradecer a Amanda e ao Marcelo pelas apresentações que farão daqui a pouco, e passo desde logo a palavra à professora Dulce Lopes. Então, muito bom dia ou boa tarde a todos, dependendo do local onde nos ouçam. Em primeiro lugar, naturalmente, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado e que muito me honra e me apraz, porque vem de um amigo, como já foi referido, e porque vem também de uma grande universidade, e tenho todo o gosto em poder colaborar com a USP e com os alunos da USP de mestrado, neste caso, eventuais alunos de mestrado, como já foi referido, de doutorado, e portanto é sempre bom ver o que é que está a ser feito noutros quadrantes geográficos, mas pensando o mesmo tema que também nos ocupa, que também me ocupa os meus colegas, e tenho a certeza que será enriquecedor para todos e também para mim. Hoje temos dois painelistas, eu vou tratar assim, a Amanda Cunha e Mel Smith Martins, já mestre em Direito Internacional Privado, como já foi referido, sob a orientação do professor Gustavo, que nos vai falar, num primeiro momento, sobre privacidade, proteção de dados e dados transnacionais, aspectos de Direito Internacional Privado, que foi exatamente o tema da sua dissertação. E depois vamos ter também o gosto de ouvir o Marcelo Delvinha, que nos vai aqui tratar de um tema também ele muito atual, as fintechs e os principais desafios no direito internacional privado brasileiro. O Marcelo está a iniciar o seu mestrado e, portanto, vai-nos trazer, se calhar, aqui mais pistas do que soluções, ou mais questões do que soluções, mas é mesmo assim, estamos nessa fase,
e portanto é isso que é esperado do Marcelo. Da Amanda, se calhar já mais algumas respostas, mas de qualquer das formas, com os dois com muito saber e de certeza com uma apresentação muito interessante. E sem mais, também para não ocupar o espaço e o tempo de quem realmente o mereceu e o vai merecer, passo a palavra à Amanda e ao Marcelo, que sei que têm uma apresentação, bom, em que se vão entreajudar, o que também é sempre bom no mundo académico. Então, passo a palavra. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui hoje e é uma honra estar aqui em presença de uma mediadora tão qualificada. Agradeço muito ao professor Gustavo por, como sempre, organizar eventos de muita qualidade e há uma responsabilidade adicional por conta de estar inaugurando aqui os painéis que vão ocorrer ao longo de toda essa semana. Então, apesar de buscar trazer algumas respostas, eu também quero trazer muitas perguntas e ajudar quem está assistindo a, enfim, criar questionamentos e buscar problemas e soluções e formas novas de enxergar as novas tecnologias no direito internacional privado. Marcelo, por gentileza, você poderia compartilhar a nossa apresentação? Outro privilégio que nós temos aqui, sendo orientados pelo professor Gustavo, é que tem uma cooperação muito grande entre todos os orientandos, e exemplo disso, o fato de eu e Marcelo termos optado por fazer uma apresentação conjunta, até porque são temas que dialogam muito. Isso é sempre assim, no teste deu tudo certo, agora vai entrar. Bom, vamos lá então, pessoal. Como a professora doutora Dulce já mencionou, meu tema é a respeito da questão da privacidade, proteção de dados e os danos, eventualmente, que podem ser causados em mais de um país, e daí que vem o elemento estrangeiro que agrega o interesse do direito internacional privado pelo tema. Então, eu quero trazer algumas provocações a respeito disso e também contar para vocês como que eu cheguei nesse problema de pesquisa. Pode passar para o próximo, Marcelo, por favor. Bom, eu acredito que todos que estão assistindo praticamente devem saber quem é esse rapaz do meio. Muitos de vocês devem saber também quem que está à esquerda, e aí menos devem conhecer esse rapaz da direita. Mas todos eles têm uma ligação muito direta com o tema de pesquisa e com a forma como eu enxerguei a existência de um problema na prática e a necessidade de se refletir a respeito e buscar soluções para problemas novos que vinham surgindo. Essa pesquisa começou, então, em 2015, quando esse rapaz da direita, que é o Max Schrems, ele é um austríaco e ele ajuizou uma ação perante o Poder Judiciário irlandês contra o Facebook, alegando que não existiria uma transmissão, um armazenamento seguro desses dados e que, portanto, essa empresa norte-americana com sede na União Europeia, na Irlanda, estaria violando o direito dos cidadãos da União Europeia. Isso, na verdade, versava sobre um acordo que tinha sido feito lá no ano de 2000. Vocês devem estar vendo no começo da linha do tempo o Safe Harbor Agreement. E esse acordo caiu completamente quando houve essa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, e aí começaram novas negociações em torno de um novo acordo que pudesse viabilizar a transferência de dados segura entre Estados Unidos e União Europeia. Então, nesse momento, já em 2015, e muito antes de existir um regulamento da União Europeia sobre proteção de dados, ou mesmo de existir um projeto da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, já se delineava um problema sobre como regular essa situação, como proteger os direitos dos titulares de dado, qual que era a forma como a privacidade deveria ser enxergada nesse novo contexto da sociedade da informação. E já começaram a se delinear muitas questões também em relação aos temas mais ligados mais diretamente ao direito internacional privado.
Então, em 2015 foi quando surgiu o problema que deu início à pesquisa, e a partir de então eu fui estudando o tema, desenvolvendo projetos, desenvolvendo texto, e ao mesmo tempo foram surgindo inovações legislativas. E foi tendo a necessidade de ir adaptando o trabalho e também de ir adaptando os questionamentos que iam surgindo, porque algumas daquelas perguntas que eu havia feito em 2015 passaram a ser respondidas pelas normas que vieram depois. No entanto, essas mesmas normas trazem novas questões. Então, um dos desafios do tema é que é um tema muito dinâmico, precisa de atualização constante, mas é um tema pelo qual me afeiçoei muito. Isso é fundamental em qualquer tema de pesquisa, que você tenha apreço por aquele tema que você vai pesquisar, porque ele vai ser seu companheiro durante muitos anos. Então, se você escolher um tema que realmente não te desperta uma curiosidade, uma vontade de saber mais, e pelo qual você de fato se afeiçoou, isso pode acabar prejudicando a pesquisa. Então, eu achei bastante interessante conseguir unir essas duas questões, um problema atual, um problema que precisava ser discutido, e ao mesmo tempo um tema que me interessava muito. Pode pular para o próximo slide, Marcelo, por favor. Obrigada. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de autores que discutem questões ligadas à privacidade, à proteção de dados, alguns deles mais focados no próprio direito internacional privado e alguns mais abertos, tratando sobre a privacidade. Vocês devem ter reparado que tem aqui o livro do Warren Brandeis, de mais de 125 anos atrás, mas que é tido como um grande marco da privacidade e dessa questão do que são informações pessoais, qual que é o limite disso, enfim. E aí também comecei a procurar outros livros que fossem mais específicos para ver quais são as questões que já estavam sendo trabalhadas pelos autores que estudam o tema. Então, quem tem interesse nessa questão das novas tecnologias, do direito internacional privado, da internet, da privacidade, da proteção de dados, esses são alguns nomes que eu achei interessante trazer, porque eles podem agregar questionamentos muito valiosos. Então, a partir dessas leituras, eu fui pontuando questões que seriam interessantes de abordar na dissertação. O Danilo Doneda, que é o primeiro livro à esquerda, foi uma das primeiras pessoas a estudar a internet no Brasil, então ele é tido como uma grande referência. Ao mesmo tempo, procurei autores que falassem especificamente sobre as questões de direito internacional privado, então, aqui à direita o livro do Fabrício, e também em cima, ele é de Minas Gerais, e é uma das pessoas que estuda especificamente a questão dos conflitos de jurisdição, conflitos de lei, então eu fui procurar autores que falassem mais especificamente sobre essas questões. E também literatura que não seja necessariamente jurídica, porque o nosso objetivo é conseguir fazer um paralelo entre as questões jurídicas e os problemas que se apresentam na prática, não somente entre advogados, entre operadores do direito, mas com todas as pessoas que lidam com a internet, seja na condição de responsáveis pelo tratamento de dados, ou seja na condição de titular de dados que todos nós somos. Pode passar para o terceiro slide, por favor, Marcelo. E aqui acho que é o ponto de maior interesse, que foi o que eu descobri e o que ainda pode ser pesquisado em relação a isso. É difícil até colocar em um slide o que ainda pode ser pesquisado, porque é um tema tão amplo que outro desafio, além de ser um tema em constante transformação, é conseguir definir o que realmente interessa para a sua pesquisa e formular questões que não sejam demasiado abertas ou que não levem a um trabalho que fala sobre muitas coisas, mas no final não trata sobre nada. Então, a partir de todas essas leituras que eu fui fazendo desde 2015, eu identifiquei que havia possibilidade de ocorrerem conflitos, tanto conflitos de qualificação, conflitos entre leis potencialmente aplicáveis a um determinado caso, e aí com enfoque em danos transnacionais. Então, o meu objetivo era tratar de questões quando surgem conflitos, quando existe um dever reparatório, ou pelo menos uma pretensão indenizatória, onde você deve ajuizar essa demanda, qual vai ser a lei aplicável, como conseguir identificar essas questões em um mundo no qual o titular de dados está num país, uma das empresas está em outro país,
a empresa que faz a transferência de dados está em outro, a que armazena está em outro, então é uma rede enorme que acaba interligando diversos ordenamentos jurídicos e trazendo uma dificuldade de identificar, em cada caso, qual que vai ser a lei potencialmente aplicável, qual que é a jurisdição na qual eu devo ajuizar uma demanda em face de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica que tenha me gerado algum dano. E fui buscar também quais eram os motivos por trás disso. Então, entender a forma como se desenvolveu a sociedade da informação, o que é a sociedade da informação. Ao mesmo tempo, essa relação, o caráter transnacional da transferência de dados, porque se a privacidade, se as informações pessoais já vinham sendo reconhecidas desde aquele artigo que eu apresentei para vocês na página anterior, enfim, há mais de 100 anos, são ideias que sofreram transformações muito significativas com o advento da internet e principalmente com a democratização do acesso à internet, já que hoje mesmo no Brasil mais de 80% das pessoas têm acesso à internet. Então, todas essas pessoas têm seus dados tratados, têm seus dados armazenados e potencialmente podem ter alguma violação dos seus direitos. Então, eu identifiquei uma certa oposição entre esse caráter descentralizado da internet, uma desterritorialização da internet, em contraposição à localização dos critérios de conexão, que geralmente são utilizados no direito internacional privado. Então, para as pessoas que não são da área, os critérios de conexão no direito internacional privado, que são aqueles critérios que vão apontar, por exemplo, qual que é a lei que tem relação, que tem proximidade com aquele caso e que deve ser aplicada nele, são critérios muitas vezes ligados ao domicílio ou à residência, ligados à nacionalidade, ao local de ocorrência do dano. Mas aí eu pergunto, como identificar o local de ocorrência do dano quando esse dano ocorreu em uma pluralidade de países? Então, perdão, só um segundo. Então, isso traz novas questões para reflexão, começando pela transformação das ideias de fronteira e de soberania, que são ideias basilares, centrais para o direito internacional privado, mas que não sei se eu colocaria como houve uma relativização, mas com certeza existe uma transformação desses conceitos, principalmente se considerando o universo da internet. Então, também existe a questão dos paraísos jurisdicionais, uma oposição entre fórum shopping, que é uma escolha do fórum de onde você vai ajuizar uma ação, e se isso é uma escolha legítima, até que ponto você está simplesmente escolhendo uma jurisdição mais favorável, ou então você está cometendo uma fraude à lei. Essas são algumas questões que foram levantadas ao longo do trabalho, algumas delas foram mais e outras menos exploradas, mas todas elas são questões que ainda podem ter muita reflexão em cima e que com certeza são temas que podem ser trabalhados. Além disso, também é importante lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada recentemente, mas ainda não entrou em vigor. Então, isso significa que, em breve, nós vamos poder fazer uma análise jurisprudencial dessa lei e analisar a forma como ela vai ser interpretada pelos julgadores. Isso é fundamental também para a questão da efetividade no cumprimento das decisões, porque não é do interesse de ninguém ter uma decisão judicial que não pode ser cumprida, que não é viável. E esses são alguns dos pontos principais que eu delineei, que eu trouxe a partir da dissertação de mestrado, mas que definitivamente não se limita a isso. É um campo muito vasto e em constante atualização, em constante transformação, e a cada mudança, seja legislativa ou não, há outras questões para reflexão que vão surgindo. Por favor, doutora Dulce. Muito bem, obrigada pela apresentação, deixou-nos aqui muito em que pensar e muito para debater. E eu provavelmente passaria agora, julgo que o alinhamento será esse, passaria agora já para a apresentação do
do Marcelo e depois reservava as questões para o final, está bem? Fazemos assim. Então, por favor. Bom dia. Bom dia, doutora Dulce Lopes. Primeiro, muito obrigado pela passagem da palavra. Quero agradecer também ao professor Gustavo Mônaco pela oportunidade de falar aqui hoje. É um prazer poder dividir as minhas inquietudes, as minhas inquietações, melhor dizendo, com relação ao tema em que eu pesquiso, que é as fintechs e os principais desafios no direito internacional privado brasileiro. Também quero agradecer o apoio que o escritório Libroc Camargo está nos dando hoje, na pessoa de seu sócio Solano de Camargo, eles que muito fazem, não apenas pelo direito nesse país, mas também pela diversidade, e como podemos ver aqui hoje, pela educação. A doutora Amanda, meus cumprimentos, mais uma vez, parabéns, tanto pelo recente título de mestre, que foi conquistado há alguns meses, e um detalhe a mais que precisa ser dito, com distinção acadêmica. Então, Amanda, parabéns, mais uma vez, é um orgulho estar aqui compartilhando esse painel contigo. Agradeço... Exato, 1 mês e 3 dias. Pois é, super recente. Então, saindo talvez da mestra mais recente para o mestrando mais recente. Eu que começo essa caminhada exatamente agora, e como bem disse a professora Dulce, eu tenho muitas dúvidas, a cabeça a milhão, e aqui vou compartilhar aquilo que está me guiando, ou então que estou almejando pesquisar, porque realmente estou começando a caminhada, a maratona nesse exato instante. Tema, enfim, quando digo FinTech e os principais desafios, na verdade, olhando de uma maneira mais ampla, ele quer dizer que é um tema, ele trata de um fenômeno econômico pelos objetos de direito internacional privado. Mas vamos à definição primeiro de FinTech para auxiliar. FinTech é uma forma abreviada de Financial Technology, as duas palavras em inglês, portanto, um termo que não é jurídico, ele é jornalístico e comumente usado pelos agentes de mercado para descrever os novos modelos de negócios que associam prestação de serviços financeiros ao uso intensivo da tecnologia da informação. Geralmente se dá em aparelhos celulares, onde se acessa os aplicativos a partir de qualquer lugar do mundo. Uma diferença a mais com relação às fintechs e às instituições já consolidadas de mercado é que as fintechs não possuem agências físicas, elas estão realmente no mundo virtual, nasceram no mundo virtual. E aí um certo paradoxo, apesar de não ter agências físicas, a gente, ou pelo menos parte da população que já utiliza os serviços da fintech, por pesquisa, dizem que se sente mais próximos deles, das fintechs, do que de bancos, ou de corretoras de valores, ou de seguradoras. Isso porque já nasceu naquele ambiente que a gente tem muita facilidade de utilizar nos aplicativos. Então, esse é um ponto interessante da parte social, de uso de fintech. O que se tem hoje em dia, né, assim, tentando apalpar uma coisa que é virtual, nos aplicativos que estão nos celulares, mas também pode estar em tablets ou até em uso de computadores, microcomputadores, você poder utilizar no mesmo portal, contratar um seguro de vida, por exemplo, num paraíso fiscal, que é bastante comum, investir na Bolsa de Nova York e pagar uma conta no Brasil. Tudo a partir daquele mesmo aplicativo. E aí começam os traços internacionais e os traços de problemas ou de inquietudes que é o que me fez adotar esse tema. As ofertas podem partir de qualquer jurisdição e podem ser absorvidas por qualquer jurisdição. E, a partir daí, vou usar uma palavra, uma confusão de jurisdições, onde você pode, como eu disse, selecionar certos serviços a partir do local de onde você está. E serviços que estão localizados, bem entre aspas, em diferentes locais. No Brasil, esse tipo de serviço é regulado pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e na parte de seguros, pela Superintendência de Seguros. O fato é que o meu objeto de estudo não é comércio eletrônico, é um pouco mais do que isso.
como eu disse logo no início, é um fenômeno econômico, já operacional. Portanto, não está mais no mundo das ideias, já tem questões empíricas, pouquíssima jurisprudência, pelo que eu tenho pesquisado, encontrado, mas já está no nosso laço de vida. E ele não lida apenas com indivíduos, com os direitos individuais, como a doutora Amanda colocou muito bem agora, por exemplo, com relação à privacidade, mas mexe também com direitos difusos e coletivos, com o mercado. Então, a gente está falando, ou irá falar também, de fluxo internacional de divisas, meios de pagamentos, investimento, poupança pública, o risco sistêmico, valor e curso de moeda, o quanto esses dogmas que partem do direito bancário, principalmente direito de mercado de capitais, o quanto isso está sendo alvejado hoje em dia por essa nova forma de negócio, fintech. E aí, para chegar no direito internacional privado, que é o que nos move aqui, o que nos faz nos reunirmos aqui hoje, todas essas normas, regulamentos que são emitidos por esses agentes reguladores, que geralmente fazem a regulação, quer dizer, não é pelo legislativo, mas sim uma regulação delegada a partir do Poder Executivo, todos esses regulamentos parecem ser normas de aplicação imediata e, portanto, fogem do método do DIP, do Direito Internacional Privado. Daí, a gente começa a pensar um pouco nos conflitos entre normas de aplicação imediata, tanto para direitos individuais quanto para direitos coletivos e difusos, porque o alicerce dessas normas de aplicação imediata é exatamente garantir questões consumeristas, por exemplo, a informação, até questões de trabalho, o quanto uma pessoa pode trabalhar nesse setor, como também, repetindo mais uma vez, e peço desculpas pela repetição, mas os direitos coletivos e difusos, o quanto o mercado pode ser alvejado por isso. Então, o ponto é exatamente esse, desses conflitos, desse concurso de normas de aplicação imediata. Indo um pouquinho à frente aqui nas minhas anotações, e aqui eu peço um pouco de escusas à doutora Dulce, porque acho que agora eu vou um pouco além do que eu deveria, mas onde que a gente quer chegar com esse fenômeno, né? Onde que a gente quer, o que o trabalho quer pesquisar, o que a partir do que eu já li e fiz pelo projeto de pesquisa, onde que a gente pode tentar chegar? Eu imagino que para essa solução, quer dizer, para esse concurso de normas de aplicação imediata, onde cada estado, de repente, começa a se regular e começa a criar seus próprios normativos, não terá uma solução internacional. E eu digo isso por um exemplo, vamos colocar Moçambique, para ficar no meio do caminho aqui entre as nossas línguas. Vamos imaginar que uma sociedade em Moçambique deseje prestar serviços de natureza financeira no Brasil. Muito bem, ela não presta nenhum serviço regulado em Moçambique, mas ao mirar o Brasil, começa a prestar serviços aqui que são exclusivos de entidades financeiras. E, a partir daí, o Banco Central teria alguma alçada, ou teria toda a alçada, melhor dizendo. No entanto, essa sociedade não está no Brasil. E as normas de aplicação imediatas publicadas pelo Banco Central do Brasil, será que elas alcançam essa sociedade com sede em Moçambique, por exemplo? Então, vamos imaginar a situação que o Banco Central, de alguma forma, processe no Brasil essa sociedade moçambicana, de Moçambique. Será que, ao conseguir o título, ao conseguir a sentença, quando ela for homologar isso em Moçambique, será que Moçambique vai receber essa homologação, vai acatar? Porque, para Moçambique, essa entidade ela não é regulada, não tem nenhuma regulação. Então, começam a surgir as inquietudes e os motivos que nos levam a pesquisar. Então, voltando a essa questão, de novo, da norma de aplicação imediata, ela é adstrita ao território, à soberania, pelo que estamos vendo. E quando se
cúpula dessa soberania, o que nós vemos são entidades supranacionais, muito de autorregulação. Então, aí começamos a falar de acordos de Basileia, acordos SWIFT, que regulam hoje os pagamentos entre instituições, que passam a regular esse fluxo de caixa internacional. Mas quando se trata de fintechs, esses supermercados que existem de produtos financeiros e serviços financeiros, fica estranho, né? Onde encaixar. Então, novamente, pedindo um pouco de escusas, o que a gente imagina é que será necessária alguma forma de regulação em nível dos estados. Eles terão que se reunir de alguma forma, conversar e propor algum tipo de convenção que trate sobre isso. E se eu puder ir mais além, e sem querer menosprezar, muito pelo contrário, enobrecer algumas convenções nesse sentido, se temos convenções sobre a adoção internacional, sobre o fluxo de famílias, por que não ter uma convenção, dado essa problemática da norma de aplicação imediata, para o fluxo de dinheiro virtual, o fluxo de recursos digitais, que agora estão ameaçando, de certa forma, a soberania. E pegando ali a parte final do que a doutora Amanda falou, num ambiente de internet, em que as informações pessoais elas estão por toda parte, então é preciso também, de alguma forma, botar rédea como essas instituições vão utilizar as informações pessoais de cada cliente e de como elas irão influenciar os mercados que não são apenas nacionais, mas também internacionais. Como disse, é um fenômeno econômico mundial que surgiu com muita força, já está em funcionamento, é pragmático, e me pareceu importante também estudar os objetos do direito internacional privado segundo a escola francesa. Então, se a gente for, por exemplo, no conflito de leis, a gente já está percebendo aqui pela minha fala que há conflitos de normas regulamentares. Conflito de jurisdições é aquela questão que eu disse do Banco Central com Moçambique. Como fazer isso? Além desse conflito de jurisdição, também pode haver um ponto que a doutora Amanda colocou muito bem, que foi os paraísos jurisdicionais. Assim como há paraísos fiscais, onde se seleciona alguma ilha no Caribe para se incorporar a uma empresa, aqui pode acontecer a mesma coisa. Se procurar uma jurisdição que seja mais favorável para a operação de atividade fintech. E aí, como regular isso? Né? Como alcançar aquela jurisdição? A condição jurídica do estrangeiro. E aqui tem um ponto que me parece ser mais concorrencial à primeira vista, porque se um estrangeiro deseja realizar alguma atividade privativa de instituição financeira no Brasil, ela precisa passar por um périplo de normas e caminhos e burocracia. Antigamente, até há poucos meses, ou acho que é um ano e meio atrás, dependia de um decreto presidencial, que depois passou para ser o ministro da Economia e hoje em dia está na alçada do Banco Central do Brasil, mas ainda assim precisa. Ora, se uma fintech não precisa se estabelecer no Brasil ou consegue prestar serviço sem se estabelecer no Brasil, há um desbalanceamento. E a nacionalidade, que pega tanto a questão dos paraísos jurisdicionais, como também dos administradores das fintechs. Quer dizer, essas pessoas também, no Brasil, será que elas precisam ser nacionais brasileiros, cidadãos brasileiros, ou ter aqui a sua cidadania? Como funciona isso? Então, o que a gente pesquisa são esses assuntos, e o que a gente está percebendo nas leituras iniciais é que precisa ser
E eu queria que me tentasse falar um bocadinho disso, relativamente a um instrumento que refere, estamos a falar de um projeto, de um relatório, de um projeto, não é? Mas que refere, eu acho que devia pensar muito bem como o integrar em toda esta dinâmica, que são o sandbox regulatório, as licenças temporárias. Em que medida é que as licenças temporárias resolvem a totalidade? Será difícil, mas pelo menos parte dos problemas que se colocam, sobretudo neste caso no Brasil, não é? Neste caso no Brasil, nestas situações de prestação de serviços informáticos desmaterializados, sem base física, que, como muito bem disse, era, digamos, em muitos casos o pouso em que assentava o direito internacional privado. Então daria a palavra à Amanda e depois seguíamos com o Marcelo. Muito obrigada, doutora. E quem estiver assistindo e quiser enviar uma pergunta, também fiquem à vontade, pessoal. Respondendo, então, é difícil fazer uma previsão do que vai acontecer, mas a gente tem alguns indicadores. E a respeito especificamente da LGPD, primeiro é indispensável apontar que atualmente, pelo menos, porque isso está também em mudança constantemente, a previsão é de que a LGPD entre em vigor em maio do ano que vem. No entanto, as sanções passem a valer somente a partir da metade daquele ano, ou seja, vai haver um período em que nós teremos supostamente uma legislação protetiva de dados aqui no Brasil, no entanto, uma norma sem sanções. E essa é uma questão que chama muita atenção, principalmente no Brasil, onde existe uma certa dificuldade de gerar uma adesão a novas normas e de que as pessoas, de fato, incorporem, principalmente quando são questões tão relacionadas com princípios e que exigem uma adaptação das empresas. Então, primeiramente, é importante apontar esse lapso temporal que existe entre o início da vigência da LGPD e as sanções que estão previstas na lei, as sanções administrativas. Ou de valores, que me parece fazer mais sentido por conta de risco sistêmico e o quanto você pode causar de prejuízo. Então, é uma série de eclusas que se colocam no mercado para que se teste a regulação. E o regulador também pode fazer regulamentos específicos para aquele tipo de negócio, o que cria um ambiente em que propício à criação de novos negócios regulares. Por que eu digo que uma limitação de tempo não me faz muito sentido? Porque se você, como consumidor, vai contratar um serviço financeiro que você quer por longo prazo, se aquele serviço está limitado a 1 ano ou a menos, fica sem sentido, fica esquisito contratar. Então, parece ser mais interessante limitar com valores e com objetos, do que exatamente com tempo. Mas um ponto importante desse sandbox que eu gostaria de colocar, e voltando para um nível um pouquinho mais alto sobre pesquisas, quando eu estava escrevendo o projeto de pesquisa para que ele fosse submetido ao professor Gustavo, o Banco Central, no meio do caminho, decidiu abrir o seu sandbox, e a Comissão de Valores Mobiliários ainda estava estudando. Muito bem, eu submeti o estudo, e agora, recentemente, quando eu fui fazer uma nova leitura dos temas, eu já vi que a Comissão de Valores Mobiliários já tem a instrução particular sobre isso. O que eu quero dizer? Esses assuntos evoluem muito rápidos. Assuntos que envolvem a internet, e qualquer pessoa que queira estudar qualquer questão envolvendo direito internacional privado em internet, tem que unir, ou sugiro unir, duas coisas: informação, que é o que está nos diários, nas revistas, com conhecimento, que é o que está nos livros. Essas duas coisas precisam andar bastante em paralelo para que, a uma pergunta com sandbox, saber responder. A uma pergunta sobre os objetos de direito nacional privado, também saber responder. E não se cair em modismos, ou não se cair em questões que já estão sendo superadas conforme o curso normal dos estudos vão superando aquelas questões. Bom, Dulce, antes de você passar a segunda rodada de perguntas, eu queria só
dizer aos colegas que estão nos assistindo que nós tivemos problemas técnicos, a retransmissão a transmissão se reiniciou a partir de agora, a partir desse momento, mas ao longo do dia o vídeo integral será disponibilizado a todos. Nós pedimos desculpas, mas isso será corrigido brevemente. Muito bem, e ainda bem que será corrigido. Eu se calhar fazia outras duas questões para uma resposta, diria, simples no que as questões de simples também têm, que não é muito, para depois passarmos eventualmente a algumas questões que já tenham chegado através das outras vias de transmissão, não obstante estes problemas. E ainda agora, portanto, de novo para a Amanda, poderia alternar, mas vamos manter aqui a regularidade. A Amanda fala, ainda agora na sua apresentação, falou de um livro do Oneda sobre direito à privacidade e do direito à privacidade ao direito à proteção de dados pessoais. E ao longo da sua dissertação falou bastante de questões de qualificação e bem, e que efetivamente levantam aqui problemas de direito internacional privado muito relevantes, e elas determinam o caminho a dar várias pretensões que podem estar relacionadas com direito, com a proteção de dados. E agora queria que me respondesse, se possível, a uma questão um bocadinho mais genérica, conceptual. Queria saber qual é que era a opinião da Amanda sobre se, efetivamente, o direito à proteção de dados pessoais já ganhou carta de alforria, ou seja, será que já podemos falar, em face de toda esta evolução, em face de todo o pensamento subjacente, será que já podemos falar, efetivamente, de um direito à proteção de dados pessoais que esteja emancipado do direito à privacidade, ou em que se consiga fazer um corte, no que os cortes no direito têm, porque nunca são absolutos, mas em que se possa fazer aqui uma identificação mais ou menos clara de matérias que caem num e caem no outro. E ao Marcelo, a resposta que deu para as licenças provisórias, de facto, dá aqui a nota de que é preciso campo de experimentação, mas também frisou isso durante a sua apresentação, é preciso aqui muito campo para a colaboração e cooperação entre entidades, porque estes problemas vão se replicando, não são sempre as mesmas entidades a fornecer os serviços, mas a verdade é que eles vão se generalizando e estas entidades também vão espraiando aqui as suas asas e propondo serviços, prestando serviços em cada vez mais áreas tipicamente estaduais. E a questão aqui é saber se, para além de modelos de cooperação mais informais, e no seu relatório menciona um bastante interessante, o Global Financial Innovation Network, se para além desses, e eu estou outra vez numa de prospectiva, mas se prevê ou se antevê que haja aqui algum esforço através de acordos internacionais, através de mecanismos mais tradicionais de cooperação, designadamente cooperação poderá ser judiciária, poderá ser administrativa, eu até diria que eventualmente seria mais administrativa, se há aqui alguma tendência e se há alguma necessidade. Na União Europeia, como sabe, hoje esta é uma matéria que durante muito tempo não esteve regulada, as coisas correram mal, como já avançou, não só na Islândia, mas um pouco por todo o lado, e houve um momento de re-regulação e um momento de uma grande força em termos de mecanismos de supervisão, como sabe. Portanto, queria que me dissesse se toda esta informalidade, afinal, vai desembocar num novo laivo de cooperação institucional ou não, ou se vai ficar assim indefinido e apenas no campo da experimentação
durante bastante tempo. E eram estas as minhas questões para ambos. Estou? Muito bem. Estava abrindo o microfone aqui. Bom, essa, na verdade, é uma pergunta central para o trabalho. E eu vou tentar responder de forma breve, mas, em verdade, é uma reflexão que pode ir bem longe. Mas me parece, então, que a privacidade e a proteção de dados são conceitos próximos, mas são conceitos autônomos. E é importante perceber que, apesar de estarem relacionados, existe uma distinção entre eles, de forma que o direito à privacidade seria mais abrangente e pode se referir a diversos aspectos da vida privada, inclusive a proteção dos dados, que se mostra como uma face do direito da privacidade e que se desenvolveu a partir desse direito, a partir principalmente da década de 1970. Então, o direito à privacidade, diferentemente do direito à intimidade, parte da ideia de que existe uma distinção entre as esferas pública e privada, e essa distinção se torna cada vez menos perceptível. E esse é um fenômeno que foi observado ao longo desses anos de pesquisa e que se torna cada vez mais evidente. Então, respondendo à pergunta da sua autora, essa é uma primeira questão de direito internacional privado que surgiu ao longo do trabalho, justamente porque, existindo diferentes concepções do direito à privacidade e do direito à proteção de dados, e aí considerando a questão da qualificação no direito internacional privado, que para quem estiver acompanhando e não for da área, qualificação significa conceituar e classificar. Então, a partir do momento em que existem conceitos diferentes, ou a partir do momento em que a classificação é distinta, pode ocorrer um conflito entre as qualificações que ocorrem pelos diversos ordenamentos jurídicos. Então, isso pode mudar a forma como aqueles direitos vão ser tratados, tutelados, protegidos, etc. Então, já nesse momento inicial, quando a gente vai falar sobre privacidade e proteção de dados, já surge uma dificuldade em conceituar e classificar isso, considerando que dependendo da cultura local, dependendo do ordenamento jurídico, essa conceituação e essa classificação podem ser diferentes, e isso pode trazer consequências distintas em relação a qual vai ser o direito material aplicável. Então, esses conflitos de qualificação foram observados depois ao longo do trabalho em outras situações. Então, se é um ordenamento que considera que os dados pessoais têm um caráter de direito fundamental, o tratamento vai ser um. Se é um ordenamento jurídico que considera que o caráter é contratual, o tratamento vai ser outro, e pode ser que seja possível ceder esses direitos de uma forma que um direito fundamental não poderia ser cedido. Então, eu espero ter respondido a pergunta, e se alguém quiser enviar mais alguma questão, estou à disposição. Marcelo. Obrigado, Amanda. Respondendo à doutora Dulce, realmente é uma inquietação a respeito dessa parte administrativa. Se eu já vejo dentro das minhas pesquisas algo concreto do ponto de vista de direito administrativo internacional para uma colaboração entre os estados. Eu não encontrei até esse momento, mas o que eu tenho visto e lido, por exemplo, ontem eu estava lendo um livro do Gustavo Franco, A Moeda e a Lei, que ele é o pai do Plano Real brasileiro. Ele já coloca, quando fala sobre, e é a visão de economista, salvo engano, ele até citando um outro livro, o Homo Sapiens, né, do Yuval, o Yuval fala que tem 6 trilhões de dólares em moeda no mundo e 60 trilhões de dólares em circulação no mundo de forma virtual, ou seja, 10 vezes mais do que tem de moeda. Então, o Gustavo Franco ele diz o seguinte, que a moeda hoje é totalmente virtual e que isso traz inquietações, isso traz dúvidas, isso traz como regular isso, esse fluxo. Há empresas que têm mais caixa tem mais capital do que estados, né? Então, é desbalanceado.
Então, dúvidas de como regular e até uma sede para a regulação, eu tenho encontrado esparsamente em alguns autores, mas trabalhos que passem da parte de sandbox, dos testes, não. Eu não tenho visto ainda isso, e talvez, de novo, pedindo desculpas e aqui sendo ousado, talvez esse seja um mérito do trabalho, que da pesquisa, que é propor algo assim, ou então identificar essa ausência de um cuidado especial dessa parte administrativa entre os estados. Muito bem, da minha parte estou satisfeitíssima. Muito obrigada pela partilha, pelas respostas, pela exposição que foi, julgo eu, límpida e que só abrilhanta aqui o primeiro destes debates. E deixo a palavra agora, despeço-me desde já para não atrasar mais e deixo a palavra ao professor Gustavo, que poderá ter mais alguma questão, uma cartada na manga para vocês poderem responder. Coloco-me à disposição, qualquer coisa que necessitem, estou aqui disponível do outro lado do oceano. Está bem? Então vá, bom trabalho a partir de agora. Bom, Dulce, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A professora Dulce é uma das pessoas que eu conheço com maior capacidade de trabalho e de integrar os temas do direito internacional privado com o direito administrativo, com o direito urbanístico, com outras questões que sempre a interessaram desde o início das suas pesquisas. Então, isso também explica aí muito dos questionamentos que ela faz e que são absolutamente pertinentes dentro dessa temática que nós abordamos. E eu tenho pelo menos 3 questões que apareceram no chat, e isso em que pese os problemas técnicos que nós tivemos. Eu queria registrar, antes de passar as perguntas, registrar a presença entre nós da professora Débora Brandão, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, da professora Tarim Montalverne, da Federal do Ceará, da professora Ana Cláudia Cardia, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da professora Vera Liquidato, também de São Bernardo, que estão aqui participando conosco, e peço desculpas se me faltou, se eu perdi o nome de alguém aqui. Bom, eu faria, então, uma primeira pergunta, que é uma pergunta mais ampla e que pode ser abordada por ambos, mas logo a seguir já direcionaria uma pergunta para a Amanda e uma pergunta para o Marcelo, e aí vocês estruturam as suas respostas do modo que acharem mais adequado. A pergunta mais genérica foi uma pergunta feita pelo Cleodon Alves, e ele indaga o seguinte, que tudo o que vocês expuseram pede atenção e celeridade minuciosas, né? E como é que nós conseguimos, então, lidar aqui no Brasil, sobretudo, com o atraso e o lobby típicos da atividade legislativa brasileiras, tá? Para a Amanda, especificamente, eu tenho uma pergunta feita pela Maíra Arcoverde, que é a seguinte: se o Brasil já integraria o grupo de paraísos jurisdicionais a que a Amanda fez referência, ou se isso só será possível concluir futuramente quando nós tivermos um direcionamento da jurisprudência em temas de LGPD. E para o Marcelo, eu direcionaria a pergunta que foi elaborada pelo Kim Modolo Diz, que será um dos nossos painelistas, e me indagou se podia haver fogo amigo, viu, Marcelo? Eu disse que sim. A pergunta dele, depois que ele parabeniza a sua apresentação, é a seguinte: ele indaga por que você já consegue identificar que as normas regulatórias infralegais nessa temática já seriam de aplicação necessária e imediata? E ele pergunta justamente porque não conhece as normas regulatórias. Então, passaria então a palavra a um e a outro para abordarem as questões formuladas. Amanda.
Bom, começando então pela questão que o Cleudon Alves mandou para a gente. Então, sabendo do legislativo brasileiro, quando formos regularizar, estaremos bem atrasados e como lidar com isso? É exatamente esse problema que eu tentei delinear ao apontar que vai existir esse lapso entre o início da vigência da lei e das sanções, o que por si só acaba sendo um desincentivo para que as empresas se adequem. E daí acaba surgindo com uma importância ainda maior o trabalho de informação e conscientização das empresas no sentido de como se adaptar à LGPD, de como implementar mecanismos de segurança e de proteção dos dados que são coletados. Isso é especialmente importante para empresas, pessoas jurídicas da área da saúde, que lidam com dados sensíveis e que aí já estão se adiantando e se adaptando, mas é importante que essa cultura da privacidade seja criada no brasileiro, porque é uma cultura que nós não temos, de preservação da privacidade. Enfim, o brasileiro se expõe bastante em redes sociais, tem uma cultura de bastante exposição, assim, sem vergonha, né? O que acontece de forma muito diferente de países como a Alemanha, por exemplo, que até pelo contexto de tudo que aconteceu durante a Segunda Guerra, quando os dados eram coletados e utilizados com finalidades, enfim, pelo regime nazista para selecionar quem seriam as pessoas perseguidas, etc. E isso tudo criou uma cultura de privacidade que aqui ainda não existe. E é muito importante que seja criada e que as empresas sejam educadas e que conceitos como privacy by design, por exemplo, passem a ser adotados e as empresas, desde a concepção dos seus sites, dos seus aplicativos, enfim, de todos os recursos que são utilizados, já tenham essa ideia de privacidade desde a concepção, desde o design desses dispositivos. E me parece problemático querer criar essa cultura quando vai passar a vigorar uma norma que, a princípio, não vai prever sanções. Então, esse ponto me parece bastante problemático e trazendo uma necessidade ainda maior de falar sobre o assunto, de expor claramente quais são os princípios da lei, qual que é o papel de um controlador de dados, o que é um DPO ou encarregado. São termos que são todos muito novos aqui no Brasil e, mais do que conceitos novos, o próprio valor da privacidade é uma coisa que ainda não foi internalizada. Então, esses me parecem os maiores desafios em relação a isso. De fato, está tendo um atraso na normatização desses assuntos, ou seja, na criação de normas pelo Poder Legislativo. Agora a norma está vindo, mas está vindo sem sanções. Então, tudo isso me parece bastante problemático, mas, por outro lado, traz desafios e questões a serem pesquisadas. Então, quem está aqui para pensar sobre o que pode ser pesquisado no direito internacional privado, o que pode ser pesquisado sobre o DIP e novas tecnologias, oportunidades não faltam, porque tudo isso ainda está muito incipiente e começando a ser definido. Muito bem. Do meu lado, respondendo a primeira questão sobre os atrasos, ou lobby, ou novas regras, bem, desde 64 para o sistema financeiro nacional, no caso do Banco Central do Brasil, e desde 76 para a Comissão de Valores Mobiliários, as leis federais já repassaram um poder de regulamentação para essas duas entidades. Então, os detalhes sobre como regular o mercado ficam a cargo desses entes. E a regulação, me parece que ela tem sido numa velocidade interessante, numa velocidade boa. Por quê? Porque o assunto fintech ele é novo, ele é de 2015, quando começa a surgir essa primeira uso da palavra e os primeiros aplicativos. As primeiras reuniões ocorridas, por exemplo, em Portugal e Reino Unido, foram em 2017, onde tem discursos dos respectivos presidentes dos bancos centrais a respeito do assunto. Então, quando coloca em voga o assunto fintech. E os exercícios regulatórios sandbox começaram também na mesma época. No Brasil, os primeiros exercícios regulatórios no Banco Central começaram em 2019. E para a Comissão de Valores Mobiliários no Mercado de Capitais, devem começar agora. A resolução
a instrução, melhor dizendo, da CVM é bem recente, tem 1 ou 2 meses apenas, e a gente deve começar a ver alguns exercícios nesse mercado por agora. Então, não me parece ser tão atrasado, ainda mais quando estamos tratando de regulações prudenciais, que é como funcionam esses 2 órgãos, tá? Com relação à pergunta do Kim, eu agradeço sobre como eu cheguei à conclusão de norma de aplicação imediata, e se eu me expressei mal, eu não cheguei, estou chegando, né? O primeiro ponto. E por que eu estou chegando a esta conclusão? Porque me parece que essas regulamentações tratam de direitos difusos, coletivos, mas também, de um certo aspecto, tem toques ou pitadas de consumidor. Ele trata, por exemplo, endereça uma questão de superendividamento. Pode surgir esse tipo de problema se não se regular corretamente uma fintech. Os juros no Brasil, a gente sabe como é que é. É um problema mais que econômico, mais que do direito, é um problema que afeta a pessoa poder comer no final do mês, no final de um dia. Então, isso por conta disso que eu entendo que pode ser, que se confirmado durante os estudos, se chega a esta conclusão. Esse é o caminho, os ingredientes que eu estou vendo durante o início da pesquisa. Muito bem. Eu tenho só mais uma questão que eu acho que a Amanda poderia responder, que é a seguinte: o Edson Bueno Souza pergunta se há acordo União Europeia-Mercosul regulando o tema. Professor, na verdade, faltou responder a pergunta anterior sobre se o Brasil seria ou não um paraíso jurisdicional. Desculpa, acho que eu atravessei aqui, né, Amanda? Não, imagina, a gente respondeu a primeira pergunta e agora ficou faltando, mas eu vou ser bastante direta. Não acredito que o Brasil seja um paraíso jurisdicional. Isso porque na Constituição de 88 a gente já tinha uma tutela desse direito à intimidade, à vida privada, e posteriormente, ainda que a LGPD ainda não esteja em vigor, ela já vem sendo mencionada em algumas decisões, e também é importante lembrar que nós temos o Marco Civil da Internet. Então, apesar da questão ainda ser relativamente incipiente, ainda ser passível de desenvolvimento, não me parece que seja algo completamente desregulado, e existem normas que podem ser invocadas aí como uma base, como um fundamento para a tutela dos direitos individuais ou até mesmo coletivos, quando houver uma violação, seja a privacidade de uma forma mais geral ou a proteção de dados. E aí temos casos de vazamentos de dados, casos de ataques hackers e inúmeros exemplos de situações que se enquadrariam aí e que não me parecem estar completamente desreguladas aqui no Brasil. De fato, existem diversas empresas que disponibilizam serviços aqui, mas cujas sedes, servidores, enfim, estão localizadas em outros países que têm uma legislação de dados menos protetiva do que aqui no Brasil. E isso demonstra que o Brasil não é um paraíso jurisdicional, especialmente agora com o LGPD, que faz esse diálogo com o regulamento da União Europeia de forma a garantir que o Brasil, ou pelo menos tentar garantir, né, que o Brasil venha a ser um local seguro, que ofereça um nível de proteção adequado e etc. Muito Isso é... bem. Bom. Perdão, aqui deu um delay e eu me atrapalhei. Só uma pergunta a mais, Amanda. O Vitor Michelin pergunta, e é por curiosidade, segundo ele, se no seu trabalho, quais os conceitos ou institutos que mais variaram ou apresentaram maiores problemas para estabelecer com segurança os elementos e as regras de conexão? Primeiramente, o próprio conceito de privacidade de dados pessoais, até porque inexistia, antes do Marco Civil da Internet, um conceito definido do que seriam dados pessoais aqui no Brasil. Então, é um conceito que sequer existia e que surgiu, enfim, ao longo dos últimos anos, e isso é algo que
se mostra de uma importância fundamental para a gente fazer a qualificação, já que passa aí pela conceituação e pela classificação. Mas uma outra questão que é muito interessante e é uma questão que daí dá para desenvolver uma pesquisa inteira sobre isso, é a questão dos contratos que são feitos por meio da internet. E aí temos diversas partes, diversas espécies, diversos gêneros de contratos eletrônicos. Alguns deles são automatizados, alguns não, e para cada tipo de contrato é importante considerar quando que é o momento de formação daquele contrato, se as partes estão presentes no tempo, mas estão ausentes no espaço, então cada parte está em um país diferente, quando que é o momento de formação do contrato. Então, essa questão de diferenças de conceituação surgiu também ao se analisar a questão dos contratos eletrônicos, a autonomia contratual que as partes têm, isso além do que eu já mencionei desde o início, as diferentes conceituações da privacidade, do que seriam os dados pessoais e esse direito a ser tutelado. Foram algumas das questões que surgiram ao longo do trabalho e que se destacaram bastante em relação a isso. Muito bem. Eu tenho aqui alguns comentários que foram sendo feitos, né? Comentários em complementação àquilo que vocês foram apresentando. Então, o Sandro, por exemplo, Sandro Schmitz dos Santos, concorda com a Amanda, mas lembra que nós somos considerados ainda um país frágil em proteção de dados, que a autoridade francesa nos classifica como uma jurisdição de risco, porque a autoridade nacional ainda não foi constituída, né? E são problemas que efetivamente nós temos vivenciado. Infelizmente, nós chegamos ao término desse primeiro painel, mas eu queria encerrar lendo um comentário da Vitória Beatriz aqui. Ela diz, olha, o direito internacional privado é um ramo do direito muito abrangente e muito interessante. Estou gostando muito do evento, pois temos uma passagem de conhecimentos excelente. Vitória, eu queria te dizer o seguinte, uma das belezas do direito internacional privado me parece ser justamente essa, né, de nós termos a possibilidade de estarmos a todo tempo estudando temas que muitas vezes, eu vou confessar para vocês, muitas vezes quando esses mestrandos e doutorandos me procuram e falam, eu quero trabalhar sobre este assunto. Eu digo, bom, eu vou lhe ajudar no que eu puder em termos de direito internacional privado, mas quanto ao objeto do assunto, nós vamos ter que aprender juntos, porque, de fato, a gama de possibilidades é muito, muito ampla, né? Vai desde temas que vinculam o direito administrativo com o direito internacional privado, como a Dulce gosta de estudar e trabalhar, até temas de direito de família e direito das sucessões, que, de fato, constituíram durante muito tempo a minha preocupação principal, e isso também faz a beleza desse seminário. Nós temos temas que aparentam ser bastante desconexos, mas que, na verdade, se unem numa linha de atuação que vincula aos objetos do direito internacional privado. E é por isso que ficam os meus agradecimentos à Dulce, à Amanda, ao Marcelo e a todos vocês que nos acompanharam, e fica também o convite para que hoje à tarde, às 17 horas, horário do Brasil, com a mediação da professora Maria Rosa Loula, do IDP, do Instituto de Direito Público de Brasília, nós conversemos um pouco sobre a condição jurídica das pessoas migrantes e do capital estrangeiro migrante, né? No fundo, essas questões vinculadas à mobilidade. A Nádia Ponte Nogueira, que também defendeu o mestrado recentemente, falará sobre a análise da proporcionalidade do direito de expulsão, e a Janice Amoras Monteiro, que fez o doutorado comigo já há alguns anos, falará sobre a aquisição de imóveis rurais por pessoa jurídica brasileira com maioria de capital social estrangeiro, né? Então, ficam aqui renovados os agradecimentos, fica renovado o convite, e nós esperamos todos no horário das 17 horas, e espero sem
novos problemas técnicos, pelo que mais uma vez peço desculpas a todos. E, Dulce, minha querida, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada obrigada pelo convite e por esta partilha, foi muito, muito interessante e ao Marcelo e à Amanda estou disponível para o que necessitarem aqui, por vezes de informação do outro lado, está bem? Gustavo, beijinho e beijinho também a todos os ouvintes, assim, com distanciamento social. Tão necessário nesse momento, mas que, por outro lado, tem permitido uma maior adesão e uma, vamos dizer assim, um acesso mais homogêneo ao conhecimento, né? O Exato. fuso horário acaba sendo o único empecilho, talvez, e é por isso que os colegas portugueses vão mediar as mesas da manhã, porque às 17 horas já estão ali no horário em que estão a jantar, a se preparar para ir dormir, e, portanto, a divisão foi feita dessa forma. Lembrar a todos também que o nosso último painel acontece na sexta-feira e vai ser uma entrevista com o professor Rui Manuel Moura Ramos, catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que recentemente se aposentou e que vai falar um pouco sobre o futuro do direito internacional privado, o futuro da pesquisa no direito internacional privado. Foi o meu orientador no mestrado, assim como foi orientador da Dulce, e eu costumo sempre dizer que ele é uma enciclopédia do direito internacional privado. Não há tema que você diga para ele e que ele não pare e pense um pouquinho e lhe diga, olha, vá ver tal coisa, tal livro, tal artigo que está em tal revista. Então, vai ser muito, muito importante, enfim, trocar experiências com ele também. Obrigado a todos. Tchau, tchau.